Fala pessoal, beleza? Se você quiser aprender a fazer esse bombom de pólen que foi testado, mostrei nos vídeos anteriores a vocês. E esse foi o resultado, ó, do bombom de pólen que a gente fez o teste. As tampas ficaram completamente vazias. Tá vendo? Olha como ficaram. Limpa, limpa, limpa. Que as abelhas, elas pegam com facilidade. Vocês podem ver aqui na minha mão, as abelhas já estão indo. Se você quiser aprender a fazer esse bombom de pólen, né, que também é uma alimentação proteica, não leva apenas o pólen aqui nesse bombom. Se você quiser aprender, assista esse vídeo, a gente vai estar ensinando como fazer a receita gratuitamente, fácil, e uma receita que não vai sair cara para o seu bolso. E se você quiser também comprar, clique no link abaixo, a gente tá encaminhando para vocês o link de compra do nosso bombom de pólen e também da cera mista, também vai estar nesse link aqui, beleza? Valeu, um grande abraço. Fala pessoal, beleza? Então, estão preparados para a gente estar fazendo o nosso bombom de pólen, que é especial, uma receita que vai ser gratuita aqui, passado para vocês, com bastante ingredientes, como vocês podem ver, né? Então, vou começar aqui. Primeiro, a gente tem o mel de uruçu nordestina, que é a abelha no qual a gente vai fornecer. Pode ser que você vai fornecer para uma jataí, então você pega o mel da jataí, tá certo? A gente tem o própolis, né? O gel própolis da uruçu nordestina também, que a gente fez, ensinou a fazer aí em outro vídeo. E aí você pode também estar fazendo da abelha que você queira aí, se for da jataí e tal. A gente vai estar utilizando óleo de coco. Esse óleo de coco vai ser para amolecer um pouquinho mais a cera mista que a gente vai estar fazendo para cobrir o bombom de pólen. A gente vai estar utilizando uma ração apícola, tá? Vai estar utilizando uma ração. Uma panela para ajudar a dissolver a cera. Então, uma panela já mais velha, já mais gasta, que você não vai utilizar, porque ela vai ficar suja de cera. A gente vai estar também utilizando o pólen da uruçu nordestina, e aí você pode utilizar o pólen da abelha que você for fazer. Mas aqui o exemplo é a uruçu nordestina, então tá utilizando aqui o pólen da uruçu nordestina. A gente vai estar utilizando uma cera de apis para poder estar derretendo e misturando, fazendo a cera mista para cobrir o bombom de pólen. Vai precisar da cera da uruçu nordestina também. Aqui a gente tem pouquinho, que eu vou demonstrar para vocês e depois eu vou estar colocando mais, mas a proporção é que seja pelo menos 30, 40% da cera de uruçu nordestina para estar misturando com a de apis, tá certo? Se tiver 50% fica melhor ainda. E a gente vai estar utilizando o gel própolis para isso também, para fortalecer mais ainda essa cera. E também o pólen coletado pela apis, tá? Então a gente vai estar precisando desse material e o mel de apis. Juntando tudo isso aqui, a gente vai fazer a nossa receita. Vai ficar econômica e bem palatável para a abelha. Vai consumir e você vai conseguir fornecer seus enxames. Fornecer até mesmo para os enxames que vocês estão coletando mel, porque como é um bombom de pólen, elas vão consumir, elas não vão estar armazenando no mesmo local do mel, então não vai contaminar o mel de vocês, tá certo? Então essa é uma estratégia para quando você quer migrar as caixas de vocês, vai parar de dividir para começar o consumo de mel, ou vender o mel, né? Ou também em época de inverno, que a abelha ela fica mais fraca, então você faz esses bombons de pólen para poder fornecer suas caixas. E se você quiser dividir também e a caixa não tem alimento suficiente ali em cima, você está fornecendo esses bombons de pólen para isso, beleza? A gente vai ter esse bombom de pólen aqui ensinando vocês gratuitamente como fazer, mas que tiver dificuldade e que preferir comprar, a gente também vai ter um site aqui para comprar, que eu vou deixar o link abaixo nesse vídeo e nos próximos que eu for fazendo, o vídeo do site onde a gente está vendendo, tá certo? Então, vamos embora começar a fazer a receita. Sim, e vamos precisar também de mais duas coisinhas aqui. Um pote, onde você vai armazenar, e uma colher, tá certo? Pronto. Então vamos lá começar. Primeiro eu gosto de começar com com o pólen da uruçu nordestina. Por quê? É nele que tem os aminoácidos, tem tudo que a abelha da gente, né, ela coloca para fazer o seu samburá. Então eu gosto de começar com ele para poder ficar bem espalhado. Eu vou colocar todo esse potinho aqui, tá certo? Um potinho cheio.
E aí, eu vou colocar aqui na frente para facilitar aqui a visibilidade de vocês. Vou virar aqui essa panela, coloquei um copinho cheio. Agora eu vou pegar a ração proteica. Essa ração é para apis, tá? Mesma proporção. Então, por que eu começo com o bombom? Com o pólen da urso nordestina? Para que ele fique bem espalhado. Assim como eu vou começar também com o mel da urso nordestina. Tá demorando só um pouquinho porque o furo tá pouco. Pronto. Como o pote também não estava bem cheio, né? Não vou colocar esse bem cheio também, não. Ó. Mesma proporção. Tá ok? E a mesma proporção do pólen coletado pela apis. Esse pólen coletado pela apis, ele não chega a ser armazenado. Se vocês verem como é a coleta, ela é na entrada da caixa. Então, quando a abelha está chegando com o pólen, ela fica preso nos aramezinhos e os pólen caem e vai caindo. No que vai caindo esse pólen não tem aminoácido, ele não tem as coisas que a abelha coloca nele, né? Ela não passa a digerir esse pólen e tal, não faz o samburá. Então esse pólen ele vem só o pólen mesmo da planta. Então quando a gente mistura com o da uruçu aqui, vai começar uma fermentação desse outro pólen, o que vai meio que tornar, mesmo sendo pólen de outras flores, que normalmente a uruçu não está acostumada a consumir, mas por estar fermentado, tá toda a base ali da uruçu, o cheiro do da uruçu, quando ele é já fermentado, é muito forte. Então ele vai passar para isso aqui e a abelha acaba consumindo. Isso aqui é mais para baratear mesmo, né, a ração proteica e dar mais uns nutrientes que já vem também na ração, né? Então a gente consegue fazer esse esquema aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, o pólen da apis. O cheiro dele é bem mais suave, o da uruçu, ele é bem forte, bem ácido. Feito isso aqui, muito importante agora é mexer bem, mexe bem. Por quê? Porque o pólen da uruçu ele tem que se espalhar por toda essa ração. Mexe bem até ficar bem homogêneo mesmo. Tá certo? Ó, mexe, mexe. Ó que eu tô deixando bem homogêneo, tá vendo? Por enquanto tem só pó, então é só quebrando. Às vezes a ração proteica, ela fica com as bolinhas. E aí você vai quebrando aqui, vai espalhando mesmo, para não ficar nada de bolinha. Essa parte é muito importante, para estar tudo bem misturado. Beleza, feito isso, a gente vai colocar, eu gosto de começar com o mel da uruçu também. E aqui, ó, foi passado pelo estômago da uruçu tudo. Então, tem ali aminoácido, tudo que é produzido pela uruçu. A gente vai colocando aqui um pouquinho e vai mexendo, porque engana, viu? Engana, você acha que tá muito seco ainda, tal. O mel, ele fica parado ali, ele vai amolecendo, vai amolecendo. Então engana quando você está fazendo isso. Mas eu ainda coloquei bem pouco. Posso estar colocando mais, ó. A consistência vai ser de um brigadeiro, né? Brigadeiro de cozinha, de festa, né? Um bem casado. Tem que ficar naquela consistência. A proporção do mel é praticamente metade desse e metade desse. Só que eu gosto, como eu falei a vocês, começar com o da uruçu. Porque o da uruçu eu sei que eu vou estar misturando em tudo aqui. É o primeiro que está indo. Se eu começasse com o da apis, podia ser que parte ficasse só de apis, entendeu? Aqui não, tá toda a ração
ela tá craquelada assim, mas já tá toda ela molhada. E quando eu vier com o da Apis, ele só vai umedecer mais. O cheiro já tá bem característico da Uruçu. E é isso que a gente precisa, é o cheiro bem característico com a fermentação da Uruçu. Vou colocar um pouco mais do mel da Uruçu, que ainda tá sólido. Pronto. Pronto, já tá começando a ficar grossinho. Tá começando a ficar feito pastoso. Eu vou estar abrindo aqui agora o mel de Apis. Essa tampinha aqui é difícil de abrir, mas já abri. Pronto, vou estar colocando aqui agora o mel de Apis. Mesmo esquema, coloca e dá uma observada. Como o mel da Uruçu ele é mais líquido, normalmente ele já umedece mais rápido. O da Apis não, como ele é mais doce, né, tem mais açúcar, é mais sólido, acaba que ele não umedece tanto. E aí a gente acaba colocando até um pouco mais. Por isso que eu começo com o da Uruçu, já deixo uma consistência boa. Mas basicamente tentem colocar metade de cada. Mas não é uma regra muito não, sabe? Eu gosto de sentir o cheiro para poder ver como é que tá o cheiro do pólen da Uruçu, se tá bem característico. Ó, basicamente já tá bom. Se a gente apertar com a mão, vê que ele já vira um bombom. Tá vendo? Então é isso aqui. Já tá bom. Eu vou estar apertando com a mão para poder só dar uma consistênciazinha a todo ele. É bom às vezes dar uma manuseada mesmo, tá? Para fazer um bloco só. Sempre tá com a mão higienizada, né? Pra gente não estar colocando outras coisas aqui, outros micro-organismos, tá certo? Então higieniza a mão, limpa com detergente, com álcool também, deixa secar, né? Molha bem, deixa secar. Pronto, ó. Já fica nessa consistência aqui, né? Bem pastosa. Só que agora eu vou espalhar ele aqui todinho no fundo. Por que eu vou espalhar ele aqui no fundo? Porque eu quero que ele fique bem exposto, porque eu vou deixar fermentando um dia inteiro fermentando, né? E aí eu posso ir mexendo também, tempo em tempo. Como assim? Em 12 horas, 12 horas, aí depois mais 12 horas. Pronto. Aí o cheiro vai ficar bem característico mesmo do pólen da Uruçu. Aí vai ser a hora da gente fornecer. Ó, coloquei assim. Eu vou cobrir isso aqui. Você pode colocar um papel e um elástico, tá certo? Ou pode colocar outras coisas também, um pano. É só para cobrir. A tampa mesmo é só para cobrir, para não ficar exposto, né? Não vir mosca, não vir nada. Então, vejam se está bem coberto mesmo, tá certo? E a gente vai continuar o vídeo agora de amanhã, quando já tiver prontinho aqui. Fala pessoal, e aí, beleza? Esse é o segundo dia, ó. Tá aqui o pólen, né, que a gente tá fazendo, bombom de pólen. Ele tá com um cheiro bem parecido com o samburá, né? O pólen pronto aqui, ó, da Uruçu, que eu coletei, né? Vocês podem ver que a quantidade, ó, tá maior do que eu fiz, que eu coloquei um pouco mais. E vou estar acrescentando esse aqui. Não era necessário acrescentar, tá? Ou vocês podem substituir aquele que eu coloquei, que estava já seco, de Uruçu, por esse aqui recém-coletado. Dá no mesmo. Mas eu acrescentei um pouquinho mais do de Apis e a ração proteica, então eu precisava acrescentar um pouco mais desse.
Aí eu só tô, de fato, aumentando a receita, tá? Eu coletei, ó, e o cheiro tá bem similar um do outro já. Então, quando eu colocar esse aqui, vai dar um ar a mais, porque ele tá úmido ainda, entendeu? Então, vai ficar bem mais cheiroso o nosso bombom de pólen. E aí, com certeza, elas vão pegar. E se houver necessidade, eu coloco um pouquinho mais de mel, tá certo? Pra gente ficar na consistência do bombonzinho aqui, ó. E eu vou dar uma misturada, tá? Eu poderia já misturar agora e fazer o bombom de pólen, tá certo? Misturava e fazia o bombom de pólen. Só que eu não vou fazer hoje, eu posso fazer amanhã, também não tem problema não. Aí eu devo estar fazendo amanhã essa receita. Só mostrando pra vocês que hoje é domingo, aí eu não vou estar fazendo mais nada hoje, só amanhã. Aí mexo hoje e amanhã eu vou estar fazendo o bombom de pólen. Mexo novamente e faço o bombom de pólen, tá certo? Então, pessoal, vamos agora colocar o pólen aqui na mistura, né, para poder completar. E eu trouxe um melzinho, outro mel, também é de ápice, tá? Foi o que eu tinha usado na outra receita, mas não tem problema não. É só quis dar um outro sabor, dois tipos de mel, mas não vai mudar em nada não, tá? Na receita. E eu coloquei o pólen na geladeira. Por quê? Quando o pólen, né, o saburai é bem tirado na hora ali da colmeia, ele é muito úmido, como até falei ontem, né? Ele é úmido e fica pregando no dedo. E isso dificulta muito, vai se perder muito pólen para poder separar o pólen da cera, tá? E a gente não quer usar também a cera, vou ver se vai dar para usar essa cera. Se não der para usar, né, tiver muito melada de pólen, eu não vou usar. E aí eu vou fazer com a cera um bombom mesmo, cobrir ela de cera e fornecer como se fosse cera para as abelhas devolver, né, para a colmeia. E a gente vamos andando aqui e a gente vê o que é que acontece, tá? Ó, pronto. Vocês vão ver aqui que tá a cera, virar aqui a aliança para facilitar. Tá a cera e tem o pólen. Aqui é a mistura da gente de ontem. Tá pegando, ó, aqui, ó, tá o pólen já descoberto. Vou estar colocando aqui em cima. O que tiver de cera eu vou removendo. Que é cera, e eu vou removendo o pólen aqui dentro. Pegar uma colherinha também para me ajudar. Ele vai raspando a cera. Ó, eu vou botando a cerinha aqui no canto. Esse pó é como se fosse fechado. Abrir ele aqui. Aqui é só, quase todo é pólen. Se tiver um pouquinho de cera, mas não tem problema, que a cera vai ficar dentro do bombom de pólen também, né? Quando eu misturar aqui, ela vai fazer parte do bombom. Se tiver um restício de cera no bombom, não tem problema. O problema é ter pólen na hora que eu vou fazer a cera mista, né? Ó, a cerinha que for sobrando, a gente vai botando no cantinho. Deixa eu separar aqui. Ó, os bombons, a gente tirou bastante pólen lá da caixa, né? E esse pólen já é o saburá, então ele tem um cheiro mais característico. O outro que eu tinha, já tinha desidratado ele. Tava com cheiro? Tava. Mas não se compara ele aqui já coletado, né? Na hora. Aqui eu não fiz nenhuma manipulação nele, a não ser congelar. A gente apenas congelou ele para ficar mais fácil, ó, ele se soltar mais fácil, né? E a gente fazer esse processo aqui. Então vocês podem estar fazendo isso também. Caso vocês vão fazer aí, não precisa desidratar não, tá? Eu que tinha desidratado e aí eu utilizei. Pode utilizar só esse sabor aqui, que o cheiro vai ficar bem mais característico, bem mais forte. E a caixa de vocês vai pegar, com certeza vai pegar bastante, tá ok? Tirar aqui umas cerinhas que caíram. Pouca coisinha de cera caiu. Ó, outro bombom, a gente vai abrir ele aqui, ó, e tira com a colher, que fica bem fácil, sai bem fácil, ó. Tá vendo? E
E quando vocês forem coletar o pólen na caixa, muito cuidado onde vocês vão deixar esse pólen armazenado, tá? É sempre bem fechado, porque o fori tá em todo canto. Não é só na natureza não, tá? Tá nas residências, nas lixeiras, então tem fori em todo canto. E eles sentem o cheiro do pólen de longe e vão colocar suas larvas. Então até quando você for coletar, armazenar, não tem abelha para proteger aquele pólen não. Então vocês têm que proteger. É por isso que é bom quando pegar já, coloca na geladeira também. Já evita esse risco, né, de ter larva ali. Por de colocar larva enquanto você estava armazenando. Até o bombom de pólen, quando vocês forem armazenar, armazenem em um local legal. Não precisa ser na geladeira, mas não seja um local quente, né? Um saquinho bem fechado. Ó, os pólen laranja aqui. É bom que tem uma variedade muito boa de pólen, tá? Um aqui bem marronzinho, bem... Já, ó, já um saburá mesmo. Já tava mais tempo na caixa. Teve uns pólen que a gente tirou bem da parte de baixo, né, da caixa. Então é pólen bem antigo. Isso é bom, já passou por um processo muito grande de fermentação. E quando isso aqui chegar na caixa, as abelhas vão utilizar rapidamente, vai fazer disco. Quando você alimenta com bombom de pólen, você vê que os discos de cria crescem, né? Isso é muito bom, você fornecer o bombom de pólen, tá? Até de tempo em tempo mesmo, dependendo, né, de como esteja seu enxame, se você está fazendo divisão, você está colocando os bombons de pólen. É interessante, é sempre um reforço, né? Principalmente se você está coletando ali, vai fazer uma coleta, eu fiz a coleta do pólen. É bom estar sempre reforçando com o bombom de pólen, que é devolvendo ali uma parte para as abelhas, tá ok? E se criar em cidade, principalmente. Criou em cidade, tem que dar um reforço, porque normalmente elas não conseguem todo o pólen, né? Na cidade é mais difícil, por causa da pouca oferta da natureza. Ó, quando você congela, chega a sair mais fácil. Se eu tivesse tentado fazer isso aqui sem congelar, ia perder muito pólen. Mesmo porque eu deixei pouco tempo na geladeira. Deixasse mais, saia mais fácil ainda. Ó, sai inteirinho. Sai um aqui e outro aqui. Tem mais um aqui, ó, que fica escondidinho os pólen. A gente acha que não tem mais. Bastante pólen. Eu acho que vai dar até para acrescentar um pouco mais da ração, do outro. Mas quem ficou na dúvida aí, porque eu fui acrescentando, né? É uma parte de cada. Uma parte do pólen da Uruçu, uma parte do pólen coletado pela Apis e a outra parte é de ração proteica. Ou seja, 33,33%, né, por cento de cada. Um terço para cada um. E do mel, metade de Apis, metade da Uruçu. Acabou. E quando for fazer a cera mista, a gente vai colocar metade também, né, da cera de Apis, metade da cera de Uruçu, até metade, né? Eu devo colocar um pouco menos, que eu tenho menos. Mas vocês podem colocar até metade, que fica bom. Quanto mais cera de Uruçu, melhor, né? Só que é mais fácil você encontrar cera de Apis a comercializar aí. Então a de Uruçu é mais complicado você conseguir. E mais algumas coisas que a gente vai aprender no vídeo de como fazer cera mista. Aí aqui no prato ficou um pouco de pólen já esfarelado. Eu vou pegar, tá um pouquinho misturado com cera, mas eu vou passar por aqui também.
Como eu falei para vocês, não tem problema. Eu não posso é perder esse material aqui. Tem um pouquinho de cera. Não tem problema não. Quem fica mais característico aí da Uruçu, é tudo da Uruçu aqui. Então o que tiver lá na caixa elas vão pegar. No bombom elas vão pegar. Mas não precisa colocar cera não, tá pessoal? No bombom, no meio do bombom não. Tô colocando aqui porque eu coletei. E sempre vai um pouquinho de cera, não tem como. Essa cera aqui, ó. Eu vou prensar ela aqui. Que é uma cera melada de bombom, né? De pólen, na verdade. Então eu vou prensar ela. Vou fazer feito um bombom. Vou cobrir ela com a cera mista e fornecer a uma caixa que eu quiser lá, né? Ó, pode ver a cor da minha mão. Tá cheio de pólen ainda. Então eu vou estar fazendo isso. Eu não vou descartar essa cera. Mas eu não posso fornecer ela assim porque tá cheio de pólen. Ok? Aqui eu pego aqui mais umas ceras. Esse aqui, material aqui para não perder nada. Pronto, tá aqui no pote. Agora eu vou misturar. Olha como ficou, ficou bastante. Vou estar misturando. Caso vocês vão fazer uma quantidade grande, coloque numa bacia que é melhor, né, para misturar. Aqui como eu fui colocando, acabou ficando muito, mas aí vai ser como dá aqui, ó. Vou misturando na mão mesmo, que acaba ficando mais fácil. Mas tá bem sólido. Eu vou ter que colocar o mel. Acrescentei muito pólen, né? Então já vou pegar o mel aqui, ó. E aí a consistência a gente vai dar amassando aqui mesmo. Coloquei, vamos amassando. Coloco o pólen. O ideal, como eu coloquei o pólen de uruçu aqui por cima, o ideal é pegar tudo que tá lá embaixo, né? Que tem ração, tem toda a mistura, para misturar aqui, né? Para não ficar um bombom com uma proporção, outro com outra, não. Tem que ficar tudo misturado. Então, na mão aqui a gente aperta, vai saindo entre os dedos e vai fazendo. Vai melar a mão, depois limpa a mão, mas vai fazendo o bombom de pólen aqui. Pega de baixo, joga para cima aqui e vai esmagando. O cheiro só tem cheiro do pólen da uruçu. É muito característico o samburá da uruçu, né? Samburá é quando ela já fermenta o pólen, ela faz o samburá, né? É por isso que às vezes o pessoal fala samburá, fala pólen. Então, quando tá com esse cheiro aqui, não tem como ela não pegar, tá? Não tem como. A dica é ter tanto o pólen da uruçu, como ter o mel da uruçu. Feito isso, o bombom de pólen de vocês não tem como dar errado. Não é quase impossível. E aí, como eu coloco uma proporção boa, né, que é um terço é bombom de pólen da uruçu, um terço é pólen, né? Bombom de pólen não, é pólen da uruçu e um terço é pólen da apis. Então, a apis que não fermentou ele ainda, então tá ótimo. Ó, já aqui estaria bom, tá igual um bombom de pólen, mas eu vou colocar mais mel para ficar um bombom bem energético também, que a gente fornece para as caixas na hora da divisão e elas vão ter também essa parte energética aqui. E a divisão, ela tem que se alimentar dos dois, né? Mas lembrem, o bombom de pólen, ele é um reforço. Então, quando for dividir as caixas, não dizer, vou colocar só o bombom de pólen. Não. Pode até dar certo, mas não é ideal. O ideal é que a caixa tenha já mel, já tenha pólen, e você forneça ainda mais o bombom de pólen. Você não pode deixar as coisas contadinhas, não. Principalmente na divisão. A gente passa um período, né, de 7 dias
com a caixa fechada. Vou me levantar aqui um pouco. Pode me guiar aqui com o celular, que fica mais fácil. Ó. Só raspando lá embaixo mesmo. E como o outro já ficou, né, de ontem para hoje, ele tá bem sólido lá embaixo, bem compacto. E como esse aqui tá bem molinho que eu tô fazendo, ó, aí tem que misturar. Tem que misturar para ficar um bombom único. E aí vocês vão mexendo. E já já a gente vai fazer de fato o bombom, fazer as bolinhas e cobrir de cera mista. Pronto, para o vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui, vou continuar misturando e depois a gente vai fazer as bolinhas e fazer a cera mista. Beleza? E vai fazer o bombom. Pronto, pessoal. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Vou colocando aqui no pote, né? Vou tentar fazer as bolas no tamanho mediano. Ó, a gente vai fazer uma bolinha feito brigadeiro mesmo. Coloca aqui, ó. O pessoal costuma fazer as bolinhas. Uns fazem menor, outros fazem maior, faz o tamanho do que elas colocam. Essas bolinhas aqui, que eu gosto de colocar, acho que é suficiente. Porque é uma quantidade que eu imagino que eu vá precisar reforçar uma divisão, né? E que seja um consumo ali, pelo menos semanal. Dura até mais um bombom de pólen desse aqui. De uma semana dentro da caixa. Mas esse tamanho tá bom. Se a sua bolinha ficar muito líquida, você pode colocar no congelador, né? Fechar no potinho, colocar no congelador. Mas como eu vou fazer agora, eu não vou fazer nem isso. Vou fazer a cera lá. Posso até deixar na geladeira, por enquanto, porque eu vou derreter a cera ainda, né? Enquanto derreta a cera, eu posso colocar na geladeira. Ó. Você também, quando estiver fazendo para você, você pode colocar umas bolinhas maiores, outras menores e fornecer de acordo com o enxame. É um enxame forte, mas está apresentando alimentação. Tem muita abelha, então fornece uma maior. É um enxame fraco, fornece uma pequenininha, né? Então você pode ir medindo de acordo com isso. Eu fazia aqui, tentar manter um padrão, mas fazia umas maiores, outras menores. Como eu tenho muita caixa, é bom não ter tão grandes, né? Senão eu vou ter que fazer muita receita. Qualquer coisa eu pego umas bolinhas dessas aí e já até divido pela metade. É sempre bom ter bombom de pólen para esse reforço, principalmente agora. Chegando o inverno, tem que ter uma reserva ali de bombom de pólen, uma reserva de cera, tá? É muito importante. E dá um trabalhinho, pessoal. Olha o trabalho que dá aqui, ó. Além de que perde um pouco de pólen, perde um pouco de mel. Por isso que o valor do bombom de pólen não é tão barato. Se você for imaginar aqui, tem basicamente a reserva toda de uma caixa. Vai, leva mel, leva pólen. O peso que dá aqui é praticamente a reserva de uma caixa inteira. Uma caixa normal, né? Não estou dizendo uma caixa toda cheia, nenhuma divisão. Então, é isso. É muito material que leva aqui. A gente vai fazendo as bolinhas aqui, vou colocando. E já já vamos para a preparação. Se você
Não viu ainda como faz a cera mista? Vai lá no outro vídeo que você vai aprender. A cera mista já está pronta aqui. Os bombons de pólen eu coloquei na geladeira para ficar mais fácil, não ficar melando tanto a mão. Podia deixar mais tempo, deixei pouco tempo, mas quanto mais tempo melhor. Você vai fazer, ó, um furinho nele, com um palitinho, pode ser de sushi, pode ser de espetinho, o que você preferir. Vai banhar, ó, mostra aqui de perto. Como tá geladinho, ó, ele já vai formar rapidinho. Não deixe nenhum furinho, tá certo? E aí você, com o auxílio de um balde de água, você pode ir aqui, ó, ajuda a secar. Confere se não teve nenhum furinho. Não tem, mas se tiver, pode botar aqui de novo, não tem problema, que é só água ali. Ó, vai girando, molhou, tá pronto. Tirou, você pode deixar isso aqui, ó. Se não quiser, ah, não quero. Vem aqui, encosta um pouquinho, já vedou lá, ó. Entendeu? Vedou a entrada, tá uma camada bem fininha. E é isso aí. Tá feito o bombom de pólen. Vamos repetir o processo aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Repetir o processo, vou pegar mais um bombom de pólen aqui. Ó. Fazer um mais redondo agora. Ó. Secou. Já pode colocar novamente. Secou. Cuidado para ele não escorrer e perder lá dentro, tá? Ó. Prontinho. Vou molhar. Molhei, ó. Ainda tá um pouquinho quente. E aí, ó. Eu vou deixar esse aberto. Você pode deixar aberto também porque a abelha já vai, ó. Como o furo é pequenininho, a urso nordestina já vai começar a consumir. Se você quiser que ela consuma imediatamente, já pode deixar assim aberto. Como normalmente eu gosto que ela consuma imediatamente, eu vou deixar aberto, não tem problema. E aí, só repetir o processo. Bem rápido, ó, bem simples. Giro, molho, ó, bem simples. Com a praticidade, você vai ficando mais rápido, ó. Tá pronto. Uma hora a água vai esquentar. Quando a água esquentar, você pega e troca a água por uma mais fria, certo? Porque tanto vinha a cera quente para cá, vai esquentando a água. E é isso. O bombom de pólen vão ficando prontinho. A gente vai fornecer as abelhas e elas vão pegar com muita facilidade, vocês vão ver. E assista o vídeo da cera mista, se você não aprendeu ainda a fazer essa cera mista aqui especial, que ela também atrai bastante as abelhas, né? É de fácil consumo para as abelhas. Consumo não, né? De utilização das abelhas. Não deixa de ser um consumo. Elas vão utilizar com facilidade, que é uma cera bem molinha. Eu fiz aqui, tava fazendo o vídeo da cera mista também, ó. Olha como a cera é mole, ó. Ela não se quebra, tá vendo? Você vai quebrar, ó. Ela se espedaça todinha, porque ela é mole, certo? Vou colocar aqui até para dissolver, que tá quente ainda. É isso. Fazer mais um aqui, ó, bem pequenininho. Aperta aqui para não cair. E rapidinho, né? Porque senão a cera pode começar a esfriar rápido demais e a gente vai ter que esquentar ela de novo. Mostra bem de pertinho agora o processo aqui. Pode mais para perto, bem para perto mesmo. Aqui na água, ó. Tirei o bombom, ó, furinho, armazeno. E se você gostou do vídeo do bombom de pólen, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo pro pessoal. Essa receita aqui eu tô passando de graça para vocês, né? Muita gente cobra para passar a receita. Essa receita aqui é especial, é uma receita que dá muito certo para a urso nordestina. Tem salvado muitas caixas minhas, caixas que eu pego muitas vezes de resgate do pessoal, que o pessoal não quer, que tá cheio de forido e tal. A gente faz todo o tratamento, fornece o bombom de pólen e acaba salvando as caixas, beleza? Então, o que eu peço para vocês em troca de estar fornecendo essa receita para vocês é apenas que se inscrevam no canal, assista o vídeo completo. Quem não sabe ainda fazer a cera mista,
assiste o vídeo da ceramista também e assista os vídeos dos manejos. Muita coisa boa tem aqui nesse YouTube meu aqui para vocês estarem vendo. Muita informação, tudo que eu sei, eu passo aqui sem cobrar nada a ninguém. Tá ok? Valeu, pessoal, um grande abraço.